Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar e engrandecer a Deus por mais esta oportunidade pelo qual Ele nos tem concedido. Oportunidade esta que muitas pessoas queriam ter, porém se encontram em uma UTI, em um presídio, como sempre digo. Mas louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pois Ele nos tem concedido esta oportunidade. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pelo qual foi a ponte para nós estarmos aqui. Que Deus venha continuar abençoando o Senhor e também a este ministério, pelo qual, de acordo com a promessa de Deus, vai crescer mais e mais. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pais que não se encontram aqui, mas se encontram na outra congregação. Estão na dura labuta espiritual. Ontem estivemos ali em Francisco Morato, juntamente com a banda Raiz de Jessé, aonde atravessamos ruas que só o nosso Senhor Jesus para ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, abramos as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Peço que a amada igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Amém. Façamos o uso do texto sagrado que diz-nos assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podemos assentar glorificando e exaltando o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, é do nosso conhecimento que esta campanha é uma campanha de cura e libertação, mas porém o Espírito Santo de Deus me dera uma palavra com este mesmo sentido, mas porém com uma visão ampliada, porque quando falamos acerca de pessoas necessitadas de cura e libertações, não são uma nem duas, mas são várias. E agora, de acordo com o texto o qual acabara de ser lido, eu lhe darei bases de que nós, sendo sal da terra e luz do mundo, devemos proclamar a estes tais que existe um Senhor Jesus que cura, que existe um Senhor Jesus que liberta, que existe um Senhor Jesus que transforma. Meus queridos e amados irmãos, quantos neste momento estão desesperados, esperando tão somente uma palavra? Que palavra é esta? Jesus Cristo pode te curar. Quantas pessoas neste momento estão no fim da vida, de acordo com a medicina, mas porém para mim e você que se encontra neste local, sabemos muito bem que o homem só fala, mas quem decreta é Deus. Ou seja, o homem pode falar que não vai para frente, o homem pode falar que não tem futuro, mas existe um Deus no céu dizendo: não é do jeito do homem, mas é do meu jeito. Se você crê nesta palavra, glorifique e exalte a Ele. Meus queridos e amados, quando nós analisamos o livro de Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas, sendo o autor deste livro, vai nos passar uma visão completa, uma relação complexa
acerca do nascimento, crescimento e propagação do Evangelho, sendo que é do nosso conhecimento que a igreja foi fundada no Calvário e inaugurada no dia de Pentecostes. O texto neste capítulo, o qual fora lido, vai começar com o doutor Lucas, dando aí o início deste livro, explicando o porquê de escrever este livro. E Lucas vai dar a este livro um tema maravilhoso. E que tema este? A propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Neste primeiro capítulo, este capítulo vai se iniciar em terceira pessoa, mas de forma evidente vai passar para a primeira pessoa, com quem falando o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. De forma exegética, interpretando o texto, você vai obter esta visão. Agora, o nosso Mestre faz-nos uma promessa. Que promessa é esta? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Meus queridos e amados irmãos, isto seria e era uma preparação para que estes homens pudessem dar continuidade à obra. Mas agora, quando nós falamos acerca do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, iremos descobrir, de acordo com os anais da história sagrada e universal, que o Espírito Santo, quando usava um homem no Antigo Testamento, ele se retirava. Eu te provo na Bíblia, quando nós analisamos a história dos juízes, Sansão, como por exemplo, o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão, ou seja, dominava Sansão, e após realizar a sua obra, o Espírito Santo de Deus se retirava. Mas eu e você que estamos no século 21, existe uma diferença. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Você não entendeu? Quando estamos em momento de desespero, quando na nossa vida parece tudo difícil, quando a coisa está doendo, o Espírito Santo, ele nos consola. Meus queridos e amados irmãos, eu lhe explico também como, quando está doendo tudo, nada é bom, está indo por água abaixo, de repente vem uma alegria no nosso ser, invade uma alegria, e começamos a louvar e engrandecer a Deus. E quem não entende pergunta: por que você está louvando? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É o Espírito Santo de Deus que está falando conosco, está falando que não é o fim, está falando que ele tem solução. Se você crê nisto, se você é um desses tais, glorifique e exalte a ele, porque ele está te contemplando, ele está te sondando. Meus queridos e amados irmãos, iremos ver agora o decorrer da história bíblica, quando chegamos então no livro do profeta Ageu, considerado um dos profetas menores. Iremos ter a visão de que Ageu fala acerca de algo que marcaria a história, a vida destes homens, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Este fato marcaria a história de muitos homens. E também vemos agora outro homem temente ao nosso Senhor Deus, o profeta Abacuque, pedindo uma providência para Deus acerca das condições que a obra se encontrava. Abacuque, ele vai fazer uma oração, e
E que oração é esta? Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que eu quero lhe dizer? Abacuque estava dentro do seu ser dizendo: eu não aceito as condições pelo qual a obra se encontra. Deus, por favor, age. Abacuque estava sentindo na sua pele pelo qual aquilo que a obra estava passando, por aquela turbulação. Nos dias atuais não é diferente. Quantas pessoas não querem saber de mais nada, não quer falar de um Jesus que cura, não quer falar de um Jesus que liberta, mas neste dia o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar em vidas neste local. O seu interior vai ser modelado, porque você que está sentado, existe uma missão esta que não é brincadeira, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus queridos e amados, não fomos chamados para ficar sentado em um banco dizendo tudo está bom, da maneira pelo qual está se decorrendo está ótimo. Eu prefiro ficar sentado. Meus queridos, meus amados, Deus me chamou, Deus te chamou, e foi para fazer a diferença. Eu quero lhes dizer algo: você não possui nenhum valor perante os olhos da sociedade. Como assim? Deus não te chamou por causa da sua roupa de marca. Não. Deus não te chamou por causa do teu terno, do teu sapato. Não. Deus te chamou porque quer te usar como uma atalaia na face desta terra. Ou seja, propagar o Evangelho aos necessitados, aos desacreditados. E pasme vocês ou não, muitos desses vivem ao nosso lado, mas é tempo de começarmos a proclamar o quê? Que pode ter mudança. Se o homem falou, existe um Deus do céu que decreta. Se você tem feito isso, ou vai começar a fazer, me prove glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados, então chegamos agora ao Novo Testamento. O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, é concebido por Maria. O seu nascimento não foi um fato fácil. Não. Por um decreto de Herodes, todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino deveriam ser mortas, porque Herodes estava ciente que estava chegando a hora do Messias ser concebido. Então esse homem fica perturbado com essa notícia. Então ele dá este decreto. Agora vemos que 3 magos do Oriente, ou seja, sábios do Oriente, eles também estavam cientes disto e ficam curiosos para conhecer, saber quem era o Messias, pelo qual fora proferido há tempos atrás. Então, sendo estes homens estrangeiros, deveriam passar pelas terras pelo qual Herodes dominava. Então estes homens obtêm um diálogo com Herodes, dizendo que estava à procura do Messias. Herodes então, ele aceita, pode ir, mas porém ele diz: quando vocês acharem a criança,
me avisem, porque a intenção de Herodes era matar o Messias. Então estes 3 homens, com a permissão concedida, acham o Messias e levam presentes até ele: ouro, incenso e mirra, representando a grandeza de Deus, a dádiva de Deus, a divindade dele. Meus queridos e amados, então, na noite antes deles partirem, o nosso Deus envia anjos para falar com estes homens. E qual é o diálogo? Este anjo diz para estes homens: olha, não vão até Herodes. Então estes homens obedecem e fazem um trajeto diferente. Agora, quando eu vou analisar na Bíblia, e também de acordo com a história, se o Messias não tivesse passado daquilo, sabe qual é a resposta que eu tenho para mim e para você hoje? Eu e você não estaríamos aqui. Se o Messias não tivesse passado daquela fase, eu e você não teríamos esta oportunidade de glorificar e exaltar o nosso Deus. Mas porém nos é concedido esta oportunidade. Por quê? Porque o Messias, ele foi morto, porém ressuscitou, e ele vive e está em nosso meio hoje. Agora, se você crê nisso, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a ele. Agora, vemos que aos 12 anos, o nosso mestre estava no meio dos doutores. Meus queridos, para os doutores daquele tempo, isto era uma surpresa. Ou seja, naqueles tempos, para uma pessoa, um homem, se tornar um doutor, seria no mínimo 30 anos para chegar àquela fase. Mas porém Jesus, com 12 anos, estava no meio dos doutores. Então o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo José, ele falece. E a lei regia que, quando o patriarca da família, o chefe da família, falecesse, o filho mais velho deveria tomar conta de toda a casa. E nós sabemos muito bem que o mestre não veio acabar com a lei, mas veio aperfeiçoá-la. Então Jesus, aos 12 anos, some do cenário. Então o nosso mestre vai sustentar a sua família, vai tomar conta de tudo durante 18 anos. Então, aos 30 anos, Jesus Cristo retorna ao cenário bíblico. Então vemos que um homem chamado João Batista já estava apregoando o Evangelho. Meus queridos e amados, então chega a hora dele batizar o Messias, pelo qual foi proferido por ele que ele não seria digno de desatar as sandálias dos seus pés. E ele mesmo disse: olha, eu estou lhes batizando com água, mas o que está por vir lhes batizará com o Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, sabe o que eu quero lhe dizer? Para João Batista foi mais que uma honra batizar o Messias. Para João Batista, esse fato não era esperado, mas porém o nosso Deus, ele sabe tudo. O nosso Deus, ele conhece tudo acerca de nós e de todos. Ainda eu quero lhe dizer algo: existem duas palavras que na minha vida e na sua vida faz a diferença. Que palavras são essas? Transcendência e iminência, ou seja, Deus está acima de tudo e de todos.
mas porém entra a iminência. O que é isto? Deus, Ele se relaciona comigo e com você, ou seja, o nosso Deus está acima de tudo e de todos, mas porém Ele quer obter uma relação diferenciada comigo e com você. E quem é o intercessor? É o Espírito Santo de Deus. Ei, não perca esta relação com o Pai. Não, zele por ela, cuide dela. Por quê? Porque esta relação te aproxima para com Deus. Se você crê nisso, vai adorando, vai adorando. Esta relação com o nosso Pai não pode ser perdida, ela tem que ser zelada. Meus queridos, então, de acordo com a Bíblia Sagrada, vemos que o mestre ele é batizado, então já se tem iniciado o seu ministério terreno nesta terra. Então, João Batista possuía alguns discípulos, porém a dois ele diz: estáis vendo este homem é o qual deveis seguir. Ou seja, João Batista estava dizendo: é este Messias, é Jesus Cristo pelo qual vocês devem seguir. Então agora, dois homens passam a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, e após este fato, o nosso Senhor começa a formar uma comitiva de discípulos, uma comitiva de apóstolos. Para quê? Para que dessem continuidade na obra pelo qual ele estava iniciando. Mas irmão, eu não entendi o que você falou. Eu e você estamos aqui hoje para proclamar o Evangelho. Agora, eu aprendi estudando a Bíblia que o Evangelho no grego significa boa notícia. Ou seja, o nosso mestre nos chamou para proclamarmos a boa notícia neste mundo. Sabe que boa notícia é esta? Que existe um homem chamado Jesus Cristo que pode transformar. Mas irmão, antes eu pregava, fiz isso, fiz aquilo, olha, para mim não tem mais jeito. Eu aprendi também que o tempo ele não volta para trás, mas o tempo ele corre. Meus queridos e amados, se analisarmos o relógio, o ponteiro dele não volta para trás, mas ele tão somente vai para frente. Ou seja, o tempo passa, o que passou ficou para trás, o que passou não voltará de novo. Não. Sabe o que eu quero lhe dizer agora? Enquanto você está aí, existe um tempo rodando. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar hoje, existe um relógio girando, e este relógio está dizendo: Jesus Cristo está voltando. E o que significa para mim, para você? É tempo de proclamar a boa notícia por este mundo. Esta campanha é de cura e libertação. Então vamos pregar que existe um Senhor Jesus que cura, que existe um Senhor Jesus que liberta. Meu querido, minha amada, se você está aqui hoje, é porque você tem um valor. Se você está aqui hoje, é porque o Mestre viu em você qualidades de proclamador do Evangelho. O homem pode falar que não dá para pregar, não tem conhecimento, mas existe o nosso Deus do céu que acredita em você. Alguém pode falar: o que é isso? Não prega nada, mas existe um Deus do céu confiando em você. Alguém pode falar: esta irmãzinha não canta nada, mas Deus tem confiado em você. Ele não tem
te chamou para proclamarmos o Evangelho. Se você crê nesta palavra, que o homem pode dizer que não vai, mas que Deus é Ele que decreta, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a Ele. Então, vemos que estes homens passam a ser instruídos, ensinados pelo nosso mestre, passam a ficar preparados para quando o mestre ressuscitasse, para dar continuidade. Meus queridos, em um certo momento, Jesus Cristo começa a apertar os parafusos, dizendo: está chegando a hora, o grande momento em que vão me prender e vocês terão que dar continuidade nesta obra. Então agora, Jesus também vai dizer a Pedro: Pedro, tu sois pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, eu estou confiando em você, meu querido, minha amada. Eu já estou chegando no ato central desta mensagem. Então, o grande momento chega. O nosso mestre, ele é preso. Meus queridos e amados irmãos, e segundo a história bíblica, os discípulos mais chegados a ele, João foi o qual acompanhou toda esta história, todo este trajeto. Então vemos que no momento da condenação, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fica como um cordeiro mudo. Então o povo escolhe soltar Barrabás e prender a Jesus. Eu quero lhe lembrar algo: o nosso Senhor Jesus não tinha pecado nenhum, mas porém Barrabás, ele era salteador aos olhos da sociedade. Por mais pelo qual tenho escolhido soltar a Barrabás, Barrabás era um homem mau, era um homem perverso. Porém a sociedade escolhe soltar Barrabás. O nosso mestre é preso, continua-se como um cordeiro mudo. Chega então o grande momento do açoitamento. O açoitamento romano era um fato na história pelo qual muitos homens não aguentavam. Como assim? Eu vou lhe explicar. Segundo a história, muitas pessoas, quando estavam no meio daquele açoitamento, morriam na hora, porque o material pelo qual era usado para chicotear quem estava sendo condenado era um pequeno cabo de madeira, pelo qual possuíam assim fios de borracha, que na ponta continha pedaços de ossos, pedaços de ferro. Ou seja, a cada chicotada, a pele do cidadão ia se abrindo. Meus queridos e amados irmãos, o sofrimento era tão grande que os ossos ficavam à mostra, e o nosso Senhor Jesus tomou 40 menos uma chicotadas, ou seja, 39 chicotadas. Mas para que isso, irmão Anatan? Para que eu e você pudesse estar aqui hoje, para que eu e você pudéssemos chegar a este dia. Mas é só por isso? Não, porque Ele confiou em mim e em você. Mas como assim? Isso aconteceu há séculos atrás. Porém existe uma palavra chamada presciência, ou seja, pré-conhecimento de Deus. Meus queridos e amados irmãos, mesmo naquele tempo, o nosso Deus já sabia que eu e você estaria aqui hoje. Como assim? Nós estamos aqui hoje porque Ele confiou em nós. Ou seja, eu e você, nós temos, meus queridos e amados irmãos,
uma missão, e quem nos confiou esta missão foi o nosso Deus. Então a minha e a sua função é pregar o Evangelho. Jesus Cristo passou por todo aquele sofrimento, foi por esta humanidade. Por quê? Porque ainda há muitas pessoas que se encontram em situações críticas, mas vão ser transformadas, vão ser libertadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Ou seja, o nosso Senhor Jesus passou por todo o sofrimento. Agora resta a mim e a você pregar esse Evangelho, pelo qual existe um homem que pode curar. Se você crê nesta palavra, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a Ele. Deus tem confiado em mim e em você. Ai, irmão, eu não sei falar. Corre atrás, dobra o joelho, busca Ele, vai procurar conhecimento. Meus queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai te capacitando. Isto daí é correto. Ninguém já nasce sabendo de tudo. Ou seja, nós temos que correr atrás. Se dedique na palavra. Irmão, eu quero louvar. Se dedique no louvor, porque através da tua vida, vidas serão transformadas, vidas serão libertas. Se você crê nisto, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a Ele. Aquele louvor pelo qual o irmão diz: ficou ruim. Existe uma alma ouvindo aquele louvor e tem chegado aquela pessoa como um alívio. Ou seja, quando você está louvando, vidas desacreditadas estão ouvindo uma boa notícia. Quando você está pregando, só lendo um versículo, vidas que estão passando por frente destas portas estão ouvindo uma boa notícia. Meu querido e minha amada, e isto acelera a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque ainda existem muitas vidas para serem salvas. Existem muitas vidas para ouvir esta palavra de salvação, mas agora nós temos que fazer a nossa parte. Se você crê nesta palavra, vai levantando a sua mão, vai levantando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. No teu louvor existe algo diferente. No teu louvor existe algo que vai modelando. Meu querido, minha amada, vai buscando a Ele, vai clamando a Ele, que quando você louva, não importa onde, cativeiros são quebrados. Enquanto você louva, vidas desacreditadas vão dizendo: quem é este homem que tem a solução? Enquanto você louva, esta boa notícia vai chegando a lugares que você nunca imaginou. Mas agora, se você crê nisto, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a Ele. Meus queridos e amados irmãos, então chega o momento da crucificação. O nosso mestre, ele é crucificado, então ele morre, mas porém ele ressuscita. E após a sua ressurreição, ele vai até os seus discípulos. Agora sendo 11, porque Judas Iscariotes, por ter traído o mestre, ele se suicida. Então nosso mestre fala aos seus discípulos, dá uma missão:
ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Meus queridos e amados, mas para nós fazermos algo, é necessário termos uma preparação, e o nosso mestre já deixou afirmado que a estes homens já fora concedido poder e autoridade, meus queridos e amados irmãos, e ele vai concretizar dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. A nossa função é pregar, porém o nosso mestre deu-nos poder e autoridade, deu-nos poder e autoridade nesta sua mão, que você não vê nada, não somente carne, existe poder e autoridade, existe poder e autoridade, mas irmão, eu nunca vi. Começa a buscar, que você vai ser prova viva, que o nosso mestre deu-nos poder e autoridade. Só você que agora anseia buscar isto, para ver as dádivas de Deus ocorrer, para ver milagres ocorrer, levanta a sua mão para o céu, vai glorificando e adorando a Ele. Iremos ver agora a preparação fora feita. Poder e autoridade é concedido a estes homens. Então, o doutor Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai escrever algo acerca de tudo pelo qual ocorrera, pelo motivo que estava escrevendo tudo isso. E o nosso mestre vai dizer, vai nos fazer uma promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quando nós analisamos este versículo, a primeira parte trata-se do derramamento do Espírito Santo, mas a segunda parte trata-se de missões, ou seja, aquela promessa pelo qual o nosso mestre fez já tinha um sentido claro, ou seja, pregar o Evangelho, mas porém agora preparado com o quê? Com o Espírito Santo de Deus, sendo como aqueles homens. Eu quero lhes dizer algo: quando o Espírito Santo de Deus invade a vida de um homem, tem que acontecer a diferença, ou seja, o homem vai, aceita a Jesus, já é selado com o Espírito Santo, tem que ocorrer a diferença. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo de Deus faz morada, algo diferente tem que acontecer. Como assim? Se furtava antigamente, não furtará mais. Se falava a palavra torpes, não falará mais, porque a presença do Espírito Santo de Deus na vida de um homem modela um homem. Mas irmão, preste atenção no que eu vou dizer agora. Na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, pastor Edivaldo, lá está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo vai colocar uma vírgula, vai pensar no homem natural, carnal e espiritual, e vai dizer que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ande segundo o Espírito Santo de Deus. Não deixe a carne predominar na sua vida espiritual, porque o pecado não somente vai nos afastando do nosso Deus, o pecado não somente vai acabando com a nossa relação, com a nossa intimidade com Deus,
Ou seja, é tempo de andarmos segundo o Espírito Santo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer desta forma: não deis lugar ao diabo, porque o inimigo não veio a matar, roubar, a destruir. Esta é a missão dele, mas a nossa missão é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, independente de raça, de cor, de estado social. Não, meu querido e amado, a nossa função é pregar o Evangelho. Ou seja, Satanás quer destruir, mas o nosso Senhor Jesus Cristo quer restituir aquilo que foi perdido. Satanás quer matar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo quer dar vida, e vida com abundância. Agora, só você que está disposto a proclamar isto, levante a sua mão para o céu, glorifique e exalte a Ele, glorifique e exalte a Ele. Vai se colocando de pé, vai se colocando de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É campanha de cura e libertação. Dei a base para os meus queridos irmãos acerca daquilo pelo qual o nosso Senhor Deus nos chamou, para proclamarmos que existe um homem chamado Jesus Cristo que pode curar, que pode libertar. Porém agora, você que quer obter mais poder, mais autoridade para ministrar a palavra de Deus, vem aqui à frente, mas só você que crê. Isto, meus queridos e amados irmãos, é para aqueles que possuem o desejo. Vem aqui à frente, só você que crer nisso, só você que crer nisso. Meus queridos e amados irmãos, uma certa vez eu estava ministrando e dizia acerca deste fato, e vidas vieram até a frente. Meu querido pastor, sabe o que aconteceu? Depois que saímos daquela igreja, chegou aos meus ouvidos a notícia que naquelas vidas, algumas se transformaram líder de evangelismo, ou seja, se transformaram em pessoas pelo qual estavam responsáveis com esta missão de ir por todo mundo. Ou seja, se você que está aqui na frente possui esta fé, o segredo é buscar uma irmã que tem um louvor espiritual abençoado. Louve a Deus, por favor. Amém. Eu vou orar para aqui os pastores, com a autoridade que Deus tem confiado, e porão as mãos sobre os irmãos. Amém. Aleluia. Quantos crê que o nosso Deus, através do Espírito Santo, pode conceder poder e autoridade? Glorifique e exalte a Ele. Só como prova, eu irei começar a orar, e vocês que estão aqui à frente, e também a nave da igreja, clame a Ele, busca Ele. Amém? Pai amado, Pai celestial, Santo de Israel, a tua palavra, Deus e Pai, foi pregada. Santo é o Senhor. Pai amado, Pai celestial, esta é a vida de Caldeiro, Santo de Israel, Senhor, é o Deus que consegue, através do Espírito Santo, poder e autoridade, meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor foi com aqueles discípulos, meu Deus, meu Pai,
Senhor da glória